Olá pessoal, estou aqui de volta para a gente trabalhar um pouquinho, da matemática básica. E para iniciar, nós vamos começar a falar um pouquinho das potências, que é uma operação matemática que muita gente tem dificuldade de compreender o conceito. Então, para iniciar, eu vou trazer 4 pontos importantes aqui nesse vídeo de hoje. O primeiro é a definição, e depois a gente vai trabalhar 3 regrinhas básicas aqui, e depois a gente vai responder dois exemplos, 2 questões que vai envolver essas propriedades, beleza? Então, vamos aqui para a definição primeiro, Ó, na matemática, a potência é o resultado de um número multiplicado por si uma ou mais vezes. O que quer dizer isso? A gente vai ver no exemplo que está abaixo, Obviamente. Mas primeiro eu quero destacar aqui as 3 partes da potência, dessa operação, que é o que? A base, que vai ser esse Azinho, essa representação. O expoente, que vai ser o N, e a potência, que é o B. Muita gente confunde isso, tá, gente? Potência é o resultado da operação, onde você eleva tem a base e eleva um certo expoente, beleza? E a gente agora vai ver o que significa dizer, que o número é multiplicado por si uma ou mais vezes. Então, vamos aqui para esse exemplo aqui, que tem esses 4. Qual é a base? Aí você vai pensar, qual é o número que está sendo aqui repetido? O 4. E qual vai ser o seu expoente? O número de vezes que o 4 está se repetindo. Você vai contar, 1, 2, 3, 4 vezes. Então, o expoente aqui seria o 4. E aí, obviamente, você calcularia um resultado, que não é o meu intuito nesse vídeo. Aqui, nesse exemplo. Meu intuito aqui é só que você entenda o que significa a potência propriamente dita, tá? E nesse segundo exemplo, qual vai ser a sua base? É o número que está se repetindo, certo? E qual é seu expoente? É o número de vezes em que ele está se repetindo, ou seja, 1, 2 vezes. Então, aqui seria o quê? O 1 elevado a 2, Ou 1 ao quadrado, como a gente fala. Ok? Vamos agora para a primeira regra, Potência de bases iguais na multiplicação. O que é que você vai fazer? Repete a base e soma os expoentes. Aí eu expressei, como uma regrinha com letras, Porém, embaixo eu coloquei os exemplos com números, para vocês entenderem na prática. Você repete a base é o 7, e soma os expoentes, Ou seja, você vai somar 2 mais 9. E qual é que vai ser o seu resultado? Você vai fazer que dá 7 elevado a 11, que dá um número extremamente grande, E qual é a sua base aqui nesse segundo exemplo? 5. Certo? E qual é o que é que você vai fazer? Você vai somar os expoentes. Você vai somar aqui, ó, 5 mais 3. Quanto é que dá 5 mais 3, tá? 8. Então, aqui, ó, seria o que? 5 elevado a 8, certo? Vamos aqui agora para a segunda regra. Potências de bases iguais na divisão. O que é que você vai fazer? Repete a base e subtrai os expoentes. Aí aqui, qual é a sua base? O número que está se repetindo, Ó, embaixo, ó. 2. Qual é o expoente? Aí você vai fazer o quê? 5 menos 3, Então, fica o quê? 2 elevado a 2. 5 menos 3, 2. E no segundo exemplo, a sua base é o 5. E o seu expoente vai ser o quê? Quanto é que dá? 5 do expoente menos 4 do outro expoente. Você vai ver que vai dar o quê? Vai dar 5 elevado a 1, que você pode escrever apenas como 5. Gente, só uma correção. Na hora que eu estava digitando aqui, eu esqueci de colocar o outro pontinho para ficar a divisão, tá? Aqui é a divisão, não é multiplicação, não.
Erro técnico aqui na hora de escrever, perdão. E a última regra é o quê? Qualquer número elevado a zero resulta em 1, tá? Ou seja, por exemplo, 16 elevado a zero dá 1. 999 elevado a zero dá 1. E agora, essa pegadinha aqui. Quanto é que dá 0 elevado a zero? Aí você lê de novo a definição. Todo número elevado a zero é 1. Ou seja, 0 elevado a zero também vai ser 1, ok? E para a gente finalizar o vídeo, eu trouxe duas questõezinhas para a gente discutir aqui, ok? Ó, dada a expressão a seguir, resolva e marque a alternativa correta. Primeira dica que eu quero dar para vocês. Você observa que aqui a gente já tem uma potência feita, ou seja, a gente já tem aqui uma operação com base 4, ou seja, vocês vão ter que transformar todos os outros números que estão na expressão em base 4 também. Aqui embaixo a gente já tem um 4. Aqui nós temos o quê? Quando a gente não vê o expoente aqui, significa que 4 elevado a 1. E aqui, 16. Como é que nós vamos poder transformar o 16 em base 4? Ora, é só você enxergar o quê? Qual é o número que eu pego o 4, qual é o expoente que eu vou pegar e levar o 4 e obter 16? Ó, lembra lá da tabuada? 4 vezes 4 dá igual a 16. Ou seja, seria o quê? 16 é igual a 4 elevado a 2. Aí você vai reescrever toda essa expressão com base 4. Aí você vai fazer como? 4 elevado a 2 dividido por 4 elevado a 1 dividido por 4 elevado a 0. Agora, você vai só fazer a simplificação usando as regras. Ó, bases iguais na divisão. Repete a base e subtrai o expoente. Ou seja, quanto é que dá 2 menos 1? Fica 4 elevado a 1. E embaixo, 4 elevado a 0. Pela regra terceira que a gente viu, dizia que todo número elevado a 0 é 1. Então, você vai fazer o quê? Quanto é que dá 4 elevado a 1? 4. E aí, você vai fazer 4 dividido por 1, que dá igual a o próprio 4. Ou seja, qual é o item certo? Item A. Ok? Agora, gente, e agora aqui para fazer esse exemplo 2, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na questão 1. Porém, a diferença é que o item está pedindo para você achar quem? Está pedindo para você achar o expoente. Está pedindo para você achar o expoente e deixar todas as bases, quer que você ache expoente, e tornando a base unicamente como número 2. Primeira coisa, ó, você tem esse 32 que está dificultando a sua vida. Aí você vai pensar, quantas vezes eu vou elevar o 2 para obter o 32? Aí fazendo o teste, se você não tiver habilidade, ó, 2 vezes 2, ficou feio isso aí. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Testa para saber se já tá bom, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Opa, tá chegando perto, ó. Multiplica por 2. 16 vezes 2, 32. 32. E aí, você leva o 2 quantas vezes? 32 é a mesma coisa que o quê? 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 2 elevado a 5. Ou, logo, no lugar do 32, você vai optar essa potência aqui, ó. Vai fazer o quê? Agora, eu vou resolver essas coisas que estão na parte do numerador dessa expressão, ó. Potência de bases iguais na multiplicação. Repete a base e soma o expoente, logo essa que está no parêntese, tá? Aí fica o quê? 7 mais 2, 9. Repete esse 2 elevado a 3 que está fora do parêntese, tá bom? Fica 2 elevado a 3. De novo,
multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma o expoente, que fica o quê? 9 mais 3, 12. Lembre que quando você transforma em fração, desse jeito, você está alterando como divisão essa expressão aqui, ok? Ela vai ser operada como se fosse uma divisão. E aí, na divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai o expoente. Ou seja, quanto é que dá 12 menos 5? Quem disse 7 acertou. Logo, qual é o expoente que você vai obter quando sua base for unicamente 2? Simplificando tudo, você obtém o expoente 7. Logo, a resposta certa seria o item C, pessoal. E esse foi o vídeo, né, o primeiro vídeo sobre potência. Espero ter ajudado. Até o próximo.